Mensagem auxiliar, ainda sobre o mesmo versículo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Ora, o que se requer dos administradores é que cada um seja fiel. Título da mensagem: Permaneçamos fiéis. Presente na revista Reformador de novembro de 1962 e igualmente no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 124. A mensagem: num aparelho, a segurança da produção exige que cada peça funcione no lugar próprio. Numa orquestra, para que a sinfonia alcance todo o vigor melódico, é forçoso se localize cada instrumento na função que lhe cabe. Na obra do Evangelho, é imprescindível também que cada tarefeiro se compenetre das atribuições de que foi investido. Dirás que o Senhor liquidará todas as necessidades, que Ele não dorme sobre as promessas feitas, que a sua infinita bondade solucionará todos os problemas, que a nossa fé precisa sustentar-se incondicional e estarás proclamando a verdade. Mas a verdade não endossa a preguiça ou a imprudência dos servos. O comandante de um grande navio pode ser um gênio de sabedoria e bondade, mas toda a direção se compromete de imediato se o mais obscuro cooperador da embarcação coloca uma bomba na casa de máquinas. Seja qual seja a nossa posição a serviço do Mestre, é imperioso refletir que, se esperamos por Ele, é natural que Ele igualmente espera por nós. Não obstante, apesar dos erros que ainda nos assinalem o coração, sejamos sinceros em nós mesmos e estejamos decididos a cumprir o dever que esposamos diante de consciência. Desistamos de alegar tropeços e culpas, inibições e defeitos para a fuga das responsabilidades que nos competem. O próprio boi, mostrando os cascos empastados de lama para servir no arado, junto ao homem, deve ser um animal fiel. Então observamos aqui uma mensagem muito transformadora e deixando bem claro: permaneçamos fiéis. O versículo deixa claro: e cada um seja fiel. Fiel realmente é algo muito difícil para todos nós compreendermos, porque fiel provém do mesmo radical de fidelidade. E fidelidade é algo que se constrói diante das situações e das experiências. Posso contar com você, você cumprirá o que você mesmo está se comprometendo a cumprir. Então é um círculo de convivência. Então nós estamos convivendo com as atribuições divinas, e a atribuição divina nos fornece tudo, não apenas o planeta, mas todos os mecanismos para que possamos desenvolver a nossa sabedoria e o amor. Mas e de contrapartida, o que se espera de nossa parte é que possamos igualmente fazer bom uso dessas oportunidades de aprendizado, exercitando os potenciais do bem e exercitando os potenciais de sabedoria que já alcançamos. Só vamos dilatar esses potenciais se colocarmos em execução. Da mesma forma que um aparelho eletrônico, capacitor, as resistências, um diodo,
um tiristor, todos os componentes eletrônicos. Quando se planeja um circuito, planeja-se que todos funcionem adequadamente, seja do ponto de vista elétrico, eletrônico ou mecânico. Só há realmente um funcionamento adequado se tudo está em equilíbrio e funcionando corretamente no seu devido lugar, igualmente numa orquestra. Não existe como alcançar aquele vigor da melodia, aquele conjunto harmônico com harmonia adequada, com todas as notas em conjunto, gerando diversas tonalidades harmônicas. Isso só vai ocorrer adequadamente se todos cumprirem suas funções individualmente. Então, dilatando essa possibilidade para a obra do Evangelho, a obra do Evangelho, essa boa nova de Deus, é aquela notícia que todos nós temos que cumprir as nossas tarefas. Então, por vezes, nos foi investido certos grupamentos de convivência, seja no lar, seja no trabalho, seja nos locais de convivência, nos mais diversos locais. É óbvio que Deus, e assim igualmente Jesus, aguarda de nossa parte a nossa conduta no bem, sem esperar nada em troca. Aguarda igualmente nossa tolerância para com as imperfeições alheias. E ainda mais, aguarda de cada um de nós o exercício do perdão nos mais variados sintomas e situações adversas que rodeiam a nossa vida. Sem executar esses instrumentos do amor, que justamente é a verdadeira caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, não estaremos executando a nossa parte na obra do Evangelho. Não estaremos executando o que nós mesmos colocamos em nossas consciências como meta. Então, dirás que o Senhor vai liquidar todos os nossos problemas, vai transformar os nossos destinos, sua infinita bondade solucionará todos os problemas de nossas vidas. Realmente irá solucionar, irá transformar tudo. Mas, no entanto, temos que compreender que essa verdade não exime, não há como tirar do nosso caminho a nossa ação no bem. Sem adquirir experiências no bem, não se desenvolve o bem. Então, a verdade não endossa a preguiça ou a imprudência nos servos. Ou seja, se somos servos imprudentes e preguiçosos, em relação a nos capacitar a ter experiências no bem, de ter experiências na sabedoria, fica muito difícil alcançar essa sintonia, essa harmonia com o grande condutor da sinfonia da vida, que é Jesus. Jesus está auxiliando em todos os aspectos, em todos os detalhes, em cada instrumento, em cada situação, mas precisamos nos esforçar de manter o ritmo, de manter o tom adequado na sinfonia da vida. Como? Agindo sempre, promovendo o melhor de nós mesmos. Sermos fiéis aos nossos próprios ideais. Se temos um ideal de vida mais sofisticado, como os que o Cristo proclamou à Terra, temos que ganhar experiência nesses ideais, exercendo eles em todos os momentos de nossa vida. E é lógico, nos tornando cobradores de nós mesmos, de implantarmos mecanismos para conduzir as nossas vidas nesses critérios de amor, de bondade, de sabedoria. Então, ele faz uma outra comparação muito interessante. Você pode ter um grande comandante de um navio, um gênio de sabedoria e bondade, só que ele não pode estar na casa de máquinas, fazendo reparo, cuidando de detalhes, checando óleo, checando pressostato, checando manômetro de controle de válvulas. Ele deixa a critério de outros assim o executarem. Só que se colocarmos uma pequena bomba ou não executarmos adequadamente os cuidados de tarefas bem simples, não tem como o comandante do navio manter a direção adequada. O navio se danifica.
e compromete essa direção. Então ele deixa claro, não adianta deixarmos, por exemplo, esse ideal em nossos pensamentos, que Jesus está comandando a nossa vida em todos os detalhes. E realmente ele está comandando a vida, mas de todo o planeta. Todo o planeta está sob o seu comando. Estamos vivenciando sobre as criações do plano mental do Cristo. Mas um problema todo é que depende igualmente diversas obras de pequenos detalhes de cada contribuinte para o exercício do bem. O implantar o reino de Deus nos nossos corações, em cada um individualmente, é que irá transformar o planeta, e não o contrário. A transformação não será do mundo externo para o mundo interno, será do nosso mundo íntimo para o ambiente externo. Então, seja qual for a posição que nós estamos executando, no dia a dia, no serviço, nas atividades diárias, do trabalho, do convívio, da educação, qualquer atividade que estamos executando, não podemos ficar esperando que o Cristo venha desenvolver por nós. É natural que Ele igualmente espere por nós. Fidelidade, fé, é uma construção onde Deus, o Cristo e toda a espiritualidade superior promove e exerce a parte deles, mas igualmente aguardam e esperam pacientemente o nosso despertar. Preste mais atenção, fale com mais carinho, não se enerve por coisas bobas. Exerça os ideais do Cristo que você tanto estuda e conhece onde é o ponto máximo, essa nuvem, uma distância tão grande que você deseja alcançar. Comece a situar ele nos pequenos detalhes da vida. Sem isso, não estaremos construindo os nossos destinos e a transformação do nosso mundo íntimo. Então, apesar dos erros que ainda nos assinalem o coração, ou seja, diversos erros ainda habitam o nosso mundo íntimo. Mudando o assunto e as circunstâncias, agimos ainda muito mal. Mas precisamos, mesmo diante desse cenário, precisamos ser sinceros conosco mesmos. E estejamos decididos a cumprir o dever que esposamos diante de consciência. Então, se estamos esposando, casando com esses ideais do Cristo, de bondade, de amor, de fraternidade, de amparo, de amar o próximo como a nós mesmos, de nos imolarmos pelo próximo, de buscarmos auxiliar em todas as situações, de doarmos tudo que temos de possibilidades em favor do próximo, precisamos compreender que esses ideais estabelecidos devem ser controlados para que possamos cumpri-los. Senão vamos estabelecer esses ideais sem criar métodos e conceitos de avaliação se estamos cumprindo adequadamente ou não. Então precisamos passar a ter uma outra filosofia de vida, ou então estaremos sempre convivendo nos regimes de aprendizado, de informações sobre o aspecto moral, mas vivendo filosofias materialistas, vivendo aspectos do egoísmo, do orgulho, da vaidade, e algumas vezes nos informamos sobre a parte moral. Não é esse o aspecto que ele está falando. Se estamos realmente decididos a cumprir o dever, que dever é esse? O dever de nos desenvolvermos no exercício do bem. Sem exercitarmos as ferramentas do amor, não vamos aprender a amar. Sem exercitarmos o desprendimento, não vamos aprender a humildade, a tolerância e recursos essenciais para a nossa alma, que está desprovida desses valores. Então, se já desenhamos em nossa consciência essa realidade, que essa é a meta, precisamos ser sinceros conosco mesmos. Em cobrar de nós mesmos esse cumprimento desse dever, o qual nós já temos uma certa consciência dilatada.
Então, nós temos que parar de ficar alegando tropeços, culpas. Eu sou tão culpado, sou tão endividado, cheio de inibições, eu tenho tantos defeitos, tantas falhas. Se esses processos não forem para nos educar, eles nos estacionam, comprometem completamente a nossa responsabilidade, porque utilizamos como um processo de fuga. Então não podemos fazer assim. E no último exemplo material comparativo, ele deixa bem claro, até o carro dos bois, o próprio boi, está lá o casco, ou seja, a pata do boi, cheio de lama. Mas mesmo assim, no processo de servir ao arado, junto ao homem, ele deve ser um animal fiel. Então, é simples o processo de compreensão. Claro que no animal há toda uma relação de ausência total de consciência contínua. O animal só possui pensamento de forma intermitente, o pensamento dos animais não são contínuos, e muito menos tão elaborados quanto do ser humano, mas o aspecto aqui que ele está comentando é: todos nós, seres humanos, aqui encarnados, temos lamas em nossas mãos e em nossos pés, temos passados culposos e equivocados. Não importa, nada disso importa, foram experiências que nos foi concedida e que empregamos mal essas experiências. Mas mesmo o resultado ruim dessas experiências constrói o nosso destino para modificarmos o destino e o propósito de nossas vidas. Então podemos sim, com essas experiências, mesmo as mais amargas, estarmos focando o nosso empenho e a nossa vontade, a nossa coragem em servir a esses propósitos que já estão latentes em nossa consciência. Respeita, perdoa, coopera, seja justo, não critique, não julgues, julgue apenas a si mesmo. Trace regras que possa conduzir o seu dia a dia em formas de confirmar: estou alcançando a bondade que eu quero alcançar em exercício para com o próximo? Estou alcançando a tolerância que eu quero alcançar para com o próximo? Estou realmente executando o bem como eu deveria estar executando o bem para o próximo? Então, o convite do Cristo e todo o apoio e socorro do Cristo não isenta que façamos a nossa parte. Então, que possamos permanecer fiéis, ou seja, que possamos permanecer com uma relação saudável com o Pai, com o Cristo, de tal forma que possamos dar a nossa contribuição no exercício do bem onde estivermos.